na década de 60, no iniciozinho, né, do século passado, a Igreja convocou um concílio, que é o concílio que nos rege até hoje, que é o Concílio Vaticano II. E nesse concílio, um dos pilares assim do concílio é: a palavra de Deus precisa voltar a ser lida, a ser conhecida, a ser estudada, usada na oração, na espiritualidade dentro das nossas igrejas. Ao mesmo tempo, a liturgia precisa ser mais viva, mais participada, mais interativa, assim, não perder a dimensão do mistério, mas que aquele que participa, né, não assista à missa, que se usava o termo assistir à missa. O padre falava dizer a missa, eu vou dizer uma missa, né? Então, mudar um pouco para uma relação mais próxima. Então, os pilares do Concílio Vaticano II são a Sagrada Escritura, né? A liturgia, os padres da igreja, a tradição viva da igreja. A gente chama de uma aproximação das fontes da igreja e da pastoral também, né? Essa coisa da igreja com o seu rosto de Jesus, bom pastor, na ação da igreja. Como o Concílio Vaticano II pediu exatamente um retorno forte para a Bíblia, para a mão do nosso povo, para dentro dos nossos grupos, então, imediatamente, as conferências dos bispos locais logo caminharam no sentido de instituir meses, comissões, ações para que a Bíblia pudesse ser trabalhada e utilizada. E uma das ações no Brasil foi instituir um mês para uma reflexão aprofundada, chamando este mês de mês da Bíblia. Então, o mês que a gente tire para uma aproximação, todo mês é mês da Bíblia. A gente lê todos os dias na missa, lê todos os dias na liturgia ou em alguns outros momentos a palavra de Deus, mas dá uma ênfase maior nesse mês, né? E assim foi, em 1971, instituído o mês da Bíblia. O formatinho que ganhou foi esse aqui. Cada mês da Bíblia, no ano, a gente escolhe um livro e estuda aquele livro. Então, desde 71, ali que a gente vem estudando, mas de 71 para cá tem 49 anos. A Bíblia tem mais de 49 livros, então nem deu tempo de estudar todos os livros. A proposta para este ano é o livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio é um livro do Antigo Testamento, né? A gente pensa na Bíblia sempre dividida em duas grandes partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O marco ali divisório seria Jesus, né? Então, de Jesus para frente, para mais perto da gente, o Novo Testamento. E o que está para trás, né? O Antigo Testamento. O livro do Deuteronômio faz parte dessa primeira grande parte, né, chamada de Antigo Testamento, e essa primeira grande parte, o Antigo Testamento, ela tem subdivisões. Então, essa primeira grande parte tem uma primeira subdivisão, que é um primeiro conjunto de livros chamado de Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Deuteronômio é o último livro do Pentateuco. Qual é a extensão histórica para a gente entender? Do ponto de vista do que está escrito e dito lá da história de Israel, o que esses livros narram? Então, o livro do Gênesis, que vai desde a criação do mundo até o livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio termina com a morte de Moisés. Depois do livro do Deuteronômio vem o livro de Josué, que já faz parte de um outro grupo, que são os livros históricos. Josué foi o sucessor de Moisés, um jovem general do exército de Israel, que sucedeu Moisés e entrou com o povo na terra prometida. Então, os livros pentateucos, eles descrevem da criação do mundo até a morte de Moisés. Agora, e o Deuteronômio? O Deuteronômio, que é aquele livro, já dormiu? Nosso amigo já foi, né? Já foi, lembrei dele.
O Deuteronômio, que é o último dos livros do Pentateuco, ele é interessante que ele é de um tempo muito curtinho, que é o seguinte: quando Moisés atravessava por 40 anos o deserto em direção à terra prometida, teve um episódio em Meriba, em Massá, que o povo apertou Moisés. Como é que é? Tirou a gente do Egito para morrer de fome no meio do deserto. E aí Moisés foi lá e disse para o povo, e o povo disse para Moisés, disse para Deus, e aí tal? Moisés cedeu à pressão, duvidou tal, e o Senhor mandou o maná, o pão do céu, que passou a cair todas as noites para alimentar o povo, mas disse para Moisés: você não vai entrar na terra prometida. E Moisés teve uma sensibilidade interessante. Como foi dito para Moisés, você não vai entrar na terra prometida, o que ele falou para Moisés? Saco preto, meu amigo, tu vai morrer, você não vai entrar na terra prometida, né? Você não vai entrar. Quando Moisés soube disso, ele já estava há 40 anos caminhando com o povo no deserto. Então, muita gente que começou a caminhada morreu no deserto. E tem uma geração inteira jovem, né? Naquele tempo não se vivia tanto, a expectativa de vida era menor. E uma geração inteira que nasceu no deserto, cresceu no deserto, que não tinha testemunhado os fatos todos, né? As pragas, a travessia do mar, a travessia do deserto. Moisés se preocupou assim: essa turma mais nova não vai ter assim a devoção, não vai ter condição de começar uma história na terra prometida, porque eles não experimentaram aquilo que os mais antigos experimentaram. O que Moisés então fez? Muito perto da sua morte, Moisés fez 3 grandes discursos. Nesses 3 grandes discursos, o que ele fez? Na primeira parte do discurso, ele quis lembrar os fatos da história. Olha, aconteceu assim, foi assim, foi assim, foi assim. Para que eles tivessem ali presente, conhecimento, por escrito, em forma de sermão, tudo que Deus tinha feito tal. Segunda parte do discurso era exatamente para dizer, ó, e Deus deu para a gente uma lei, deu para a gente os mandamentos, assim, 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 que era reapresentar a lei. Terceira parte dos discursos, fazer acréscimos à lei. Por exemplo, algumas realidades que a gente não tinha antes, agora Moisés tinha diante dele, né? Por exemplo, se Jesus vivesse hoje, ele ia tratar de problemas que ele não tratou na época dele, tipo, pode desbloquear o celular da esposa e fuçar, né? Isso não era um problema no tempo de Jesus. Pode escutar a ligação pelo interfone do telefone em extensão, agora ninguém mantém mais isso, né? Mas antigamente tinha, até hoje eu estou datado, né? Essa coisa de ouvir pela extensão, uma ligação de alguém de casa, tal. Jesus não tratou desses problemas porque eles não eram problemas. Moisés, o que faz na terceira parte? Como apareceram situações novas, os jovens tinham questões novas, problemas novos, Moisés pega o espírito dos 10 mandamentos e aplica aquelas situações novas. São mais de 263 novas situações que demandam de Moisés uma aplicação dos mandamentos. Situações que antes não eram problema, mas que passaram a ser problema. Então tem um trabalho muito bonito de Moisés, já coroão, pé na cova, né? Caminhando ali para uma morte anunciada, ele se preocupou, eu preciso deixar uma orientação bacana para essa turma mais nova, porque eles não vão saber chegar numa terra nova e começar uma história, falta raiz, falta vínculos mais profundos. Inclusive a palavra Deuteronômio significa deutero em grego, é segunda, e nomós é lei. Deuteronômio, segunda lei. Na verdade não é uma lei nova, mas é uma adaptação. A partir do espírito dos 10 mandamentos, Moisés aplica os 10 mandamentos a novas situações. Então ele é um acréscimo, mas não um acréscimo essencial,
uma adaptação a novas situações, mantendo aquele espírito dos 10 mandamentos. Um trabalho bonito, atual, né? Necessário, um trabalho de catequista, um trabalho de tradutor, de evangelizador, e de fato foi assim. O livro do Deuteronômio equivale a esses 3 discursos, os 3 discursos de Moisés, próximos de sua morte, com a morte já anunciada. Deus não disse para ele, você vai morrer, mas disse para ele, você não vai entrar na terra prometida. O cara está no monte, avistando a terra, conclusão, né? Conclusão é óbvia. E aí Moisés, então, tem esse cuidado, esse carinho. Então, para a gente entender, eu acho que como introdução hoje, para não tomar muito tempo de vocês, já deu para ter uma ideia boa, né? O livro do Deuteronômio, ele faz parte daquele, chama livro da lei. Os judeus chamavam de Torá, né? Esse ainda chamam até hoje, porque Pentateuco é o nome grego. Quando se organizou no mundo grego a Bíblia, a Torá, que é o nome hebraico, recebeu o nome de Pentateuco. É o livro da lei. Torá significa lei, né? E os livros na Bíblia hebraica, eles recebiam o nome de acordo com a primeira palavra do livro. Por exemplo, Gênesis, primeira palavra em hebraico, Bereshit. Bereshit bara Elohim. No princípio, Deus criou. Aí o nome do livro é Bereshit. Bem judeu mesmo, prático, né? Interessante que os nossos concílios da igreja, interessante, eles até hoje são assim, eles têm nome de acordo com as primeiras palavras, os nossos documentos do Papa, né? Então, por exemplo, Evangelho Nunciandi, que é um documento de Paulo VI, tem o nome de Evangelho Nunciandi porque está lá, Evangelho Nunciandi, são as 2 primeiras palavras do documento, e aí deu o nome. Ut unum sint, eu penso que seja de Bento XVI, né? Que todos sejam um, para que unum sint, todos sejam um. São as primeiras palavras do texto. Depois eu vou verificar e confirmo para vocês, que me veio à cabeça agora. E aí sim, de modo geral, é esse o critério. Eu penso que ficou bacana para a gente, né, entender. Então, por exemplo, os gregos, quando organizaram o texto, eles deram o nome de acordo com o tema do livro. Por exemplo, Gênesis, Genal, significa origem em grego, genética, por exemplo, em português está ligado a isso. Então, eles chamavam o primeiro livro, que os judeus, na praticidade deles, chamavam de Bereshit, eles chamaram de Gênesis, porque fala das origens. O Êxodo, o segundo livro, não, porque ele fala da saída. Ex é movimento para fora, rodós em grego é caminho. Então, uma saída, um movimento para fora. Então, Êxodo é o nome do segundo livro. O terceiro livro fala do recenseamento dos judeus na travessia da Terra Prometida. Números, não é isso? O quarto livro, o terceiro livro é um livro para observar os preceitos, observar algumas leis para a liturgia, leis para Levítico, levita, os homens da lei, Levítico. Então, os gregos organizavam assim e os judeus de outra forma, né? A Bíblia judaica, ela tinha uma divisão, no Antigo Testamento, a divisão era Torá, Nebiim, Ketubim, né? Torá é o livro da lei, Nebiim são os profetas, Nabi, profeta, e In é plural, e Ketubim são os escritos, corresponde aos históricos, nossos livros históricos. A Bíblia grega, que a gente segue mais, ela fez essa mesma divisão, é o mesmo texto, mas de uma outra forma, chamando Pentateuco, os 5 primeiros livros, livros históricos, aqueles que falam da história de Israel, Josué, posse da terra prometida, depois vem os juízes, depois dos juízes vem os reis de Israel, aí primeiro de reis, segundo de reis, Samuel que prepara os reis, porque uns reis, primeiro Samuel, segundo Samuel, depois tem a parte da história depois da volta do exílio, que aí você tem Esdras, Crônicas, Neemias, tal, e um outro bloco que são os profetas. Então, praticamente assim você entende o Antigo Testamento, além dos livros sapienciais, que falam da sabedoria de Israel, o caso dos Salmos, é o caso do Eclesiastes, Eclesiástico, Provérbios, daí por diante.
Então, essa é mais ou menos uma estrutura, de acordo com a divisão grega, é só uma questão didática de divisão, o texto coincide, e a outra estrutura é de acordo com o mundo judaico. Então, o Deuteronômio, segundo a compreensão grega, o segundo livro da lei, segundo a compreensão judaica, faz parte da Torá, que é aquele grupo dos 5 primeiros livros. Todo mundo entendeu, então, onde está ali direitinho o Deuteronômio? Manda um sim aí para mim, ou não, né? Pode mandar ou não. Eu falo tudo de novo, se for preciso. E aí ninguém janta hoje. Quem não jantou aí deve ficar com a barriga roncando, né? Então fica direitinho assim, dessa forma. Entenderam bonitinho? O Deuteronômio, que a gente vai depois já ao texto, nós vamos ler, vamos ver onde começa cada discurso. O primeiro discurso, o segundo discurso, o terceiro discurso. Conferir lá o tema que eu sinalizei de cada um dos discursos, a preocupação de Moisés em cada um dos discursos com os jovens. Pô, acho muito legal, né, que haja uma preocupação com o jovem. A Bíblia, o mês da Bíblia sugere que como tema a gente use Deuteronômio capítulo 15, versículo 11, eu acho, 11 ou 4. Eu vou olhar isso com calma. Deuteronômio 15, 11 ou 4, aí alguém de casa vai me ajudar, quem tiver com a Bíblia, que diz assim: abre a tua mão para o pobre, para o irmão, perdão, abre a tua mão para o irmão. É essa a proposta de, como a gente tem na campanha da fraternidade, a gente escolhe um versículo e aquele versículo vira tema, é essa a proposta, abre a tua mão para o irmão. 15, 11, Deuteronômio 15, versículo 11, esse mesmo, é isso mesmo, está certinho, Deuteronômio 15, 11, o título é, abre a tua mão para o irmão. No caso ali de Moisés, ele fala isso num dos discursos, a gente vai ver isso com calma, em um dos discursos ele diz, se você quer seguir os mandamentos, abre a tua mão para o irmão, ou seja, mão fechada, pão duro, suvina, né? Tem outras palavras, avarento, não está com nada, desde o Antigo Testamento, né? Aquele camarada que mergulha na marambaia com um punhado de areia na mão, atravessa, chega lá na ponta de Guaratiba, sobe a praia, abre a mão e a areiazinha está lá, o punhadinho na mão, abre a tua mão para o irmão, né? Essa é a proposta de reflexão. Não diz só respeito a bens, a dinheiro, né? Mas a atenção, a carinho, a uma série de questões aí que envolvem aí, também essa, mas uma série de tantas outras questões. Abre a tua mão para o irmão, é a proposta. Vamos ficar por aqui para a gente não se estender muito, e aí, quarta-feira, a gente dá sequência, já olhando um pouco os livros lá, vou mostrar direitinho na quarta-feira, cada parte, primeira parte,